Paz de Cristo, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, Provérbios capítulo 10. Agradeço a Deus, pastor Christian, pastora Daniele, pastor Nunes, todo o ministério do Senhor Jesus, vocês que estão aqui nesta noite. Provérbios capítulo de número 10. E uma honra muito grande porque estamos encerrando uma série de mensagens dentro do livro de Provérbios. E sempre é um desafio muito grande falar sobre estes conselhos de sabedoria que estão aqui na palavra de Deus e que são muito especiais para a nossa vida. A partir do versículo de número 4, vamos ler o versículo 4, o versículo 5 e depois o versículo de número 26. Obrigado, Marília. Capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Agora o versículo de número 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. É interessante que eu estava meditando o que falar dentro do livro de Provérbios, porque já ouvimos sobre sabedoria na família, já ouvimos sobre sabedoria no como falar, no como se portar. E aí eu fiquei pensando, falar o quê? E aí eu olhei para o banner, e eu olhei para a Bíblia, e busquei, e o Senhor me tocou para falar neste tema aqui, nas finanças, que é um tema importante. Se você olhar o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele está defendendo a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O capítulo 8 é a coroa-chave da sabedoria. Mas quando ele chega no capítulo 10, até o capítulo 22, ele vai tratar sobre as questões práticas da vida. E nós estamos aqui, e o livro de Provérbios, ele é sabedoria para a vida. E aqui eu trouxe algumas outras versões bíblicas, dentro desses mesmos textos que nós lemos, que eu quero compartilhar com os irmãos, que nos traz um pouco mais clareza quanto ao que está escrito aqui. Olha o que está no versículo 4, na versão, nova versão transformadora, NVT. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem e o sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita os seus chefes. Na nova tradução linguagem de hoje diz assim: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Então, olha como fica claro para a gente entender que a Bíblia está falando sobre uma questão importante, sobre o preguiçoso, sobre a mão remissa. E o primeiro tópico dessa mensagem é que eu quero falar com os irmãos sobre a questão das finanças. E há 3 formas da pessoa se enriquecer. A primeira, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele diz assim, que quem furtava não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos aquilo que é bom, e aí você vai também poder ajudar os outros. Você usufrui e também ajuda os outros. Mas ele chama a atenção que há 3 formas de se enriquecer. Primeiro, roubando. E essa não é uma opção para nós. Igreja de Jesus, está lá no mandamento, não roubarás, não furtarás. Então esse mandamento já deixa claro. Tem muita gente que se enriquece de que forma? Roubando. Agora, quando a gente vai, a segunda forma de se enriquecer é trabalhando. É o que está escrito no texto. Quem trabalha com a mão diligente, quem trabalha, ele pode se enriquecer, ele se enriquece. Ele tem algo com que sustentar a sua família. E aí ele fala também sobre o preguiçoso, que o preguiçoso ele empobrece. Mas ele chama a atenção também que a terceira forma de se enriquecer é por uma herança. Então há algumas formas, que é uma dádiva, um presente, algo que você recebe de alguém. Porém, para a maioria de nós, se há uma forma de a gente ir bem na vida financeira, qual que é?
Roubando a gente não vai fazer, porque é pecado. Herança, nem sempre todo mundo tem uma condição de uma herança tão boa que venha a enriquecer-se. Então, qual a opção que nós temos? Vida prática. Livro de Provérbios. Vamos então trabalhar, meu irmão. Então, por isso que o tópico 1 da nossa lição é para falar o seguinte: é que nós temos que, a primeira lição que a gente tira daqui, trabalhe com dedicação. Então, a primeira frase que eu quero usar aqui, que está na versão linguagem de hoje, é trabalhar com dedicação. Primeira dica para a gente ir bem na vida financeira é o trabalho. E alguém pode dizer assim: não, mas o trabalho é maldição. Quantas vezes eu ouvi que a Eva pecou? Por que a Eva foi comer da fruta? Por que a Eva fez aquilo? E agora a gente tem que trabalhar. Eu já vi gente reclamando dessa forma. Só que aí a gente vai lá, vamos para a Bíblia? O que está escrito lá em Gênesis capítulo 1? Que Deus, quando foi criar o mundo, Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias, em 7. Né? Vamos falar em 7 dias o completo. E aí, em 7 dias, 6 dias ele trabalhou, no 7º ele descansou. Mas deixa eu chamar a sua atenção, eu vou ler para você o que está no capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Gênesis, só para você verificar o que está escrito lá. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Olha o que está escrito no versículo 2. Quando Deus acabou? No dia 7º. E tendo Deus acabado no dia 7º, descansou. O que significa dizer? Quando você lê Gênesis, e foi à tarde amanhã o primeiro dia, foi à tarde amanhã o segundo dia, foi à tarde amanhã o terceiro dia, foi à tarde amanhã o quarto, quinto, sexto, e foi à tarde amanhã, Deus trabalhou 6 dias completos. É isso que está escrito aqui. Deus trabalhou 6 dias completos e um deles ele descansou. Deus usou uma referência para nós de uma semana toda de trabalho para mostrar que o trabalho não é maldição. Além disso, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 5 e depois no versículo 15, diz para que o homem foi colocado. Então, primeiro Deus trabalhou. Então, o trabalho não é ruim, porque Deus trabalha. E Jesus disse que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, a gente olha que o trabalho não é maldição. Aí no capítulo 2, versículo 15, está escrito de Gênesis: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então ele está dizendo aqui, olha, antes da queda, o homem trabalhou no paraíso, antes do pecado. Quando Deus coloca Adão lá, ele coloca Adão para cuidar, lavrar a terra, cultivar a terra e também guardar. Ele tinha 2 funções importantes. O trabalho já trabalhava no paraíso. Então, não é consequência do pecado. O que é consequência do pecado? Sim, a terra começa a produzir cardos, espinhos, pragas, e aí o trabalho do homem torna-se difícil. Fica mais difícil. Agora, o trabalho em si, ele não é pecado. O trabalho em si, ele é bênção de Deus. E Deus nos chamou e nos colocou para trabalhar. Glória a Deus por isso. Então, quando a gente olha no livro de Provérbios, ele está falando que a gente tem que trabalhar. E como eu expliquei para os irmãos, Jesus usou essa expressão aqui, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus estava sendo acusado, lá no capítulo 5 de João, de ter curado o paralítico do tanque de Betesda. Jesus curou o paralítico. A hora que o paralítico que estava lá 38 anos, enfermo, Jesus falou assim: pega agora a sua cama e vai para a tua casa. O homem catou a cama e saiu para a casa dele. E era um sábado. E tinha lá uma lei que os judeus tinham acrescentado, que não podia carregar a cama no sábado. Aí perguntaram para ele: rapaz, por que você está carregando a cama? E ele disse assim: aquele que me curou, eu 38 anos, enfermo, aquele que me curou, ele mandou eu pegar a cama e carregar a cama. E eu estou carregando a cama. Ninguém questionou, aí foram chamar Jesus. Quando chegaram para Jesus, olha o que está no versículo de número 17. E por esta causa, os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
foram chamar Jesus e falar assim: por que você curou um paralítico de 38 anos? Não, não. Eles foram questionar Jesus porque Jesus estava curando no sábado. Eles estavam criticando que Jesus não estava cumprindo a lei do sábado. Veja, e aí Jesus diz assim: ah é? O próprio Deus trabalhou até o 7º dia, como a gente leu lá no versículo, e assim descansou. Mas ele está dizendo aqui, ó, meu pai trabalha até agora. Alguém está achando que o pai parou. Ele fez a criação lá de 6 dias e nunca mais fez nada. O Senhor continua trabalhando, o Senhor continua operando nas nossas vidas, o Senhor continua salvando, o Senhor continua libertando, Ele enviou o seu Filho, Ele continua se manifestando com a sua graça, com o seu amor em cima das nossas vidas. Então, o nosso Deus trabalha, e a gente não pode dizer que o trabalho é maldição. Então, o primeiro ponto é, quer prosperar na vida? Primeiro, trabalhe. E aí a gente pega e fala assim, tá bom, mas um dia o nosso corpo vai ser transformado e a gente vai para o céu, aleluia, e lá a gente só vai descansar, vida boa, não tem mais trabalho. Abre a sua Bíblia, Apocalipse 22, vamos lá, ver se é só descanso, contemplação, aleluia, veja se é isso. Apocalipse 22, versículo 3, está escrito assim: ali não haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Em outra versão diz assim, na versão NVT, não haverá maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão. E agora eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. A palavra trabalho, lá de Gênesis 2,15, a palavra trabalho, aqui em Apocalipse, ela tanto serve como trabalho, como adoração. A palavra avodá, em hebraico, significa que você tanto trabalha, quanto você serve, quanto você adora. Então, quando você está trabalhando, você está adorando o Criador. Você está adorando aquele que te deu saúde. Você está honrando aquele que te deu condições e te deu um trabalho. Então, quando você trabalha, você adora e glorifica a Deus. Não é só quando você levanta a mão no culto. Você também, durante o seu trabalho, você louva e glorifica a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para quem? Para a glória de Deus, aleluia. Então a gente faz isso para a glória de Deus. Então o primeiro ponto é que nós precisamos trabalhar, e o trabalho que nós fazemos com dedicação, é isso que está escrito ali. Ali quando a gente leu, quando eu li a primeira vez a palavra remissa, eu fiquei pensando, o que será que é essa palavra, né? Aí fui no dicionário, ela significa pessoa lenta, ou preguiçosa. Uma pessoa preguiçosa não é uma pessoa que não sabe fazer, não é uma pessoa que não tem condições de fazer, não é uma pessoa doente, é uma pessoa que não quer fazer, é uma pessoa que decidiu não fazer, e ali tem-se uma decisão. Só que também a gente encontra muitas vezes por aí pessoas que são, a gente costuma dizer, né? T-Rex, braço curto. Tem gente que é contratado, tem emprego, mas não quer trabalhar. Passa enrolando o dia, não trabalha, ele tem lá, e aí depois não é abençoado, não é promovido, não é visto, não é lembrado, porque aí a pessoa vai reclamar que, eu tenho que começar de manhã, sair à tarde, não sei o quê, e fica reclamando da vida, reclamando do trabalho, quando na verdade a Bíblia diz assim, quem trabalha com dedicação, esse enriquece. Então há uma forma, não é só dizer eu vou trabalhar, mas tenha a disposição da tua alma, como você trabalha. E o texto bíblico no Novo Testamento diz que nós temos que fazer como se fosse para o Senhor, servindo o homem como se fosse para o Senhor. Aí a gente ouve pessoas assim, eu não vou trabalhar para homem, eu sou servo de Jeová, eu não respeito. Aí não respeita chefe, não respeita ninguém. Eu não sei que Bíblia que ele está lendo, como o pastor falou. Eu não sei que Bíblia que ele está lendo. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que você tem que respeitar um chefe, mesmo que ele seja ruim. Um patrão, mesmo que ele não seja bom, você deve servir a ele como se você estivesse servindo a Deus. Então assim você vai ser abençoado, em nome de Jesus. O nome de Jesus vai ser glorificado. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, está ainda neste versículo.
que é o segundo conselho. Então, primeiro, tenho que trabalhar com dedicação. O segundo ponto é, não seja preguiçoso. Então, vira para o seu irmão. Eu sei que é forte isso, mas vira aí de forma descontraída e diga para ele, não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. Sabe por quê? É interessante aqui, porque o texto que fala de preguiçoso, você pode procurar na Bíblia, só tem essa palavra, e sabe em qual livro? No livro de Provérbios. Você não encontra em Eclesiastes, você não encontra no Novo Testamento, você não encontra em nenhum outro lugar da Bíblia. Você encontra pelo menos 14 a 15 vezes a palavra preguiçoso. Ela está no livro de Provérbios. E a primeira vez que ela aparece, ela está lá no capítulo 6, versículo 6, que ela fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E aí a gente fica assim, o que vai ter com a formiga? É você observar o que a formiga faz. É você olhar para a natureza e reparar. Interessante que o texto bíblico está escrito ali, que a formiga não tem chefe, a formiga não tem patrão, não tem ninguém lá em cima dela. Quando o chefe trabalha, está lá, você trabalha. O chefe saiu, você não trabalha. Isso não é comportamento, porque Paulo diz assim, glória a Deus que vocês também adoram a Deus, vocês servem não somente na minha presença, como também na minha ausência. Então, o bom funcionário, você quer prosperar? Trabalhe também na ausência, não somente na presença. E aqui, o texto de Provérbios tem pelo menos 14 referências que falam sobre o preguiçoso. E a formiga é um exemplo, porque ela trabalha no verão. E depois ela armazena aquilo para poder colher no inverno. Então ela sabe o momento certo de fazer o seu trabalho. E o texto vai dizendo aqui muitas coisas. Eu vou citar alguns para você ver. Vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Provérbios 6:9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Provérbios 10:26, como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. 13:4, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 15:19, o caminho do preguiçoso é como cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. E assim vai, são N versículos que falam sobre o preguiçoso. Eu começo a imaginar que quem escreveu isso aqui foi Salomão. Salomão era um homem rico, ele era o rei. E o fato de ser rei não significa que o rei não tem trabalho. O trabalho dele é diferente, é administrar um reino. Aliás, diga-se de passagem, muitas vezes as pessoas acham assim, não, fulano é chefe, chefe não faz nada. Pelo contrário, é um outro tipo de serviço que ele tem que fazer. E muitas vezes ele tem que fazer fora do horário. Então, agora você monta empresa, ótimo. Você montou empresa porque não quer ninguém que mande em você. Só que você acha que você não vai trabalhar? Vai trabalhar muito mais do que quando você era empregado. E é o que o pastor Silas até inclusive disse. Se você não pode levantar 6:30 para vir no encontro, né, de empresários, você não está servindo para ser empresário. Porque vai trabalhar muito mais que funcionário. Então, aqui nós temos o exemplo falando sobre a situação do preguiçoso. E uma coisa interessante de uma frase que eu vi, é que a preguiça, ela é a mãe da pobreza. Muitas pessoas não vão para frente porque tem preguiça. E a preguiça não é só uma questão relacionada só ao trabalho. Ela também é uma preguiça intelectual. Você poderia fazer algo, estudar alguma coisa e decide não fazer. Você poderia fazer, não, estou cansado, não vou fazer. E você vai deixando isso para lá e não progride na sua vida. Então, guarda essa frase. Que a pobreza, né, a preguiça, né, ela é a mãe da pobreza. Então, se você quer ser abençoado, deixa a preguiça de lado. Não seja preguiçoso. Glória a Deus por isso. Terceira frase que eu tenho aqui, e item que a gente tem, é aproveitar as oportunidades. A terceira lição que a gente tira aqui é aproveite as oportunidades. Olha o que está escrito em Provérbios 10, versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O que ajunta no verão, então aproveite a oportunidade. Jesus disse que era para a gente trabalhar enquanto era dia.
A noite viria, em que não podia mais trabalhar. Naquela situação, era outros tempos. Então, o momento é agora. Você tem saúde, você tem condição, trabalhe agora, se esforce agora, faça hoje, trabalhe no verão, produza, faça agora o que você pode, porque vai ter um tempo que você pode não ter essa oportunidade. Então, aproveite as oportunidades que a vida te dá. Não deixe passar as oportunidades. Muitas pessoas deixam as oportunidades passarem na vida profissional e aí acabam perdendo. Provérbios 6, versículos 6 a 11, voltando lá na questão do vai ter com a formiga, deixa eu colocar aqui o que está escrito aqui também no versículo 8. Ele fala que a formiga trabalha durante todo o verão, junta comida para o inverno. E aí a pergunta no versículo 9. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Então, Provérbios está nos dizendo, aproveite as oportunidades que você tem hoje. E aqui eu quero contar uma ilustração para você, que é real, aconteceu comigo. Eu falo ilustração porque é só para você entender o exemplo, o testemunho. Anos atrás, eu era professor numa universidade no interior de São Paulo, e eu sempre fui da área de tecnologia. Eu sempre fui da área técnica, de tecnologia da informação. E aí, como professor, a faculdade lançou um MBA em gestão empresarial. E alguém diria assim, não, isso não tem nada a ver com a tua área. Área de administração, eu sou da área de TI. O que eu vou fazer MBA em gestão empresarial? Mas a faculdade lançou o MBA para os professores de graça. Quem quiser fazer, pode fazer de graça. E aí eu fui, no sábado, para ver como que era o curso. Cheguei lá, vi como é que era o curso. Tinha outros professores. Da lista de professores que foi, só eu fiquei. 1 ano e meio fazendo MBA em gestão empresarial. Não tem nada a ver com a minha área. Eu aprendi umas coisas de marketing, aprendi gestão financeira, aprendi tudo que se aprende na área de administração, de forma assim, resumida. Eu tive esse contato. Eu fiz esse curso. Qual que era a intenção? Naquela época, se eu não estou enganado, eu era coordenador de tecnologia. Eu não era gerente, eu era coordenador. E na faculdade eu dava aula. O que eu vou fazer com gestão empresarial? Mas eu fiz 1 ano e meio. Estudei, ia de sábado, passava o sábado o dia todo lá estudando, fazendo prova, fazendo trabalho. Ok. Chegou um dia, a empresa decidiu demitir o gerente de TI da empresa. Eu era coordenador. Ela pegou, demitiu ele, veio a ordem lá da Inglaterra, demitiu o gerente de TI. Demitiu. Aí eu fiquei sabendo, estão contratando um outro gerente, vindo de uma empresa francesa, para ser o gerente. Aí eu perguntei assim, por quê? Estão contratando outro. Se sou eu que falo com a Inglaterra, se hoje eu estou falando com todo mundo lá, e por que eu não vou me promover? Fizeram um recrutamento sigiloso, eu não sabia que fizeram o recrutamento, o camarada já tinha pedido a conta na outra empresa e ia começar na empresa que eu estava. Eu falei assim, como assim não vão me dar a oportunidade? Pediram para eu ter paciência, que estavam vendo o meu desempenho. Aí quando eu fui falar com o gerente, com o diretor da empresa, ele falou assim, não, mas eu não sabia que você queria ser gerente. Olha aí, irmão. Eu não sabia que você queria ser gerente. Aí foi a oportunidade. Deus na causa. Então, sabe o que acontece? Ele fala assim, a gente só te enxergava tecnicamente, você é bom tecnicamente, a gente não te enxergava como gestor. Eu até entendi a colocação. Mas eu falei assim, então, é verdade. Por isso mesmo que eu fiz um curso de gestão empresarial, um MBA em gestão empresarial, está aqui o certificado. Eu me preparei para essa vaga. Eu quero a oportunidade de concorrer. Aí, foi para o diretor financeiro, voltou, ele falou assim, é o seguinte, tal dia, o Paul Edwards vem para o Brasil, o gringo, e você vai fazer uma entrevista em inglês com ele. Se você passar, a vaga é sua. Se você não passar, rua. Irmão, tem hora que você botou pressão no diretor financeiro, o diretor financeiro fez a mesma coisa comigo. Você vai fazer entrevista em inglês sozinho com ele. Se você passar, a vaga é sua. Se você não passar, rua. Irmão,
eu fui fazer aula particular de inglês, corri, para melhorar meu inglês. Eu já tinha feito cursos, já fui me preparando durante o tempo, mas aquela foi a minha oportunidade. Vou te explicar. Ele chegou, eu fui fazer a entrevista, depois de 5, 10 minutos conversando com ele, ele falou assim: a vaga é tua. Abriu o notebook e começou a falar. Olha como que Deus é bom, irmão. Oportunidade, ela passa. Se você não aproveitar a oportunidade, se você não estiver preparado, você precisa estar preparado, porque as oportunidades chegam, elas vêm e passam. E graças a Deus, por causa dessa oportunidade, outras oportunidades foram surgindo. E Deus foi me abençoando. Mas vou te dizer, era fácil estudar sábado, casado, com criança. Não tinha criança ainda, né? A Esther não tinha nascido. Mas não é fácil, irmão. Você parar para estudar uma área que não é a tua área. É mais difícil, o esforço é maior. Então, eu quero dizer para você, quando as oportunidades chegarem, aproveita, agarra. Pega a oportunidade e não solta, porque Deus está no negócio. Eu não sabia o que ia acontecer no futuro, mas Deus sabia. Deus conhece, Deus sabe, Deus é fiel, aleluia. E aí as oportunidades vão surgindo. E só para você entender, eu estou nessa empresa há quase 16 anos. E de analista, coordenador, gerente, head de TI, e agora em setembro, pela bondade de Deus, no meio da pandemia, a empresa foi vendida, todo mundo fica com medo de todo mundo vai perder emprego, a empresa foi comprada, e agora os americanos tomaram conta, era uma empresa inglesa, os americanos vão tomar conta, e agora, o que a gente faz? Aí Deus é fiel, eu não estava esperando, surgiu uma vaga, e eu recebi uma promoção para diretor América Latina, cuido de 18 países, 17, 18 países, para a glória de Deus. Aproveite as oportunidades, não deixa passar. Deus é na tua vida, aonde você colocar a planta do teu pé, aonde você colocar a mão, você vai ser abençoado. E tem uma coisa muito interessante que a gente gosta de falar, porque existe a prosperidade do ter e a prosperidade do ser próspero. Tem duas coisas que hoje se enfatiza a teologia da prosperidade nos dois aspectos. Uma que é só quem tem, que acham que é próspero. Há outros casos que você vai encontrar pessoas que são prósperos. A prosperidade do ser. Veja José, veja Jacó. Vou dar um exemplo para você. José, ele tinha o quê? Quando ele foi vendido? Era o quê? Escravo. Deus o abençoou, ele virou chefe na casa de Potifar. Ele foi acusado, foi para a cadeia, está preso. O que um preso tem, irmão? Mas dentro da cadeia, ele foi abençoado, ele ganhou confiança do carcereiro na cadeia. Ele era abençoado, sem ter nada. E aí Deus foi trabalhando, e ele foi revelando sonhos, e Deus foi fazendo, até o colocar como governador do Egito. Então, Jacó, o salário dele é trocado várias vezes. Labão está enrolando ele, mas toda vez que ele cuidava do rebanho, o rebanho multiplicava e Deus abençoava a vida dele. Ele não tinha nada, era tudo do sogro. Deus começou a abençoar a vida dele. Então, veja, você precisa estar na presença de Deus para você ser abençoado. Amém? Glória a Deus por isso. Então, não deixe passar as oportunidades. 4, planeje o seu futuro. Você tem que pensar no dia de amanhã. Não é só pensar no dia de hoje. Você está trabalhando aqui, sim, basta cada dia o seu mal, amém, mas você precisa planejar o seu futuro. Abra comigo sua Bíblia, Provérbios 16, versículos 1 a 3. Provérbios capítulo 16, olha o que está escrito aqui. Eu vou ler na versão, se não me engano, NVT. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ele está falando aqui, é da natureza do ser humano fazer planos. Então você precisa fazer planos. Você precisa ter planejamento. O Senhor Jesus disse que antes de você construir uma torre, começar uma construção, começar um empreendimento, primeiro você calcula, vê se tem condição de começar e terminar. Então você começa. Então primeiro você faz os cálculos, a análise, e depois você faz. Então você tem que ter planejamento. Quer ser abençoado financeiramente?
planeje, faça um planejamento do seu futuro. E agora a gente entra nesse texto aqui dizendo que você faz o planejamento. Você entrega e apresenta ao Senhor. Senhor, tem esse projeto aqui. O Senhor está de acordo com esse projeto? Senhor, você entrega, apresenta, consagra ao Senhor os seus projetos. E o Senhor, Ele vai estabelecer o teu caminho. E os teus planos vão ser bem-sucedidos, depois que você submete os seus planos ao Senhor. E aqui, eu quero chamar a sua atenção para um fato interessante. John Wesley dizia que você deveria ganhar tudo que você puder. Ganhe tudo que você possa. Poupe tudo que você puder poupar. E também dê tudo que você puder dar. Grave essa frase. Você ganha tudo que pode. Você dá também só até onde você pode. Então você também não tem que ter uma generosidade exacerbada, como também você não pode ser miserável. Você tem que ter o equilíbrio em tudo que você faz na vida. Olha só o que José fez. Frase muito interessante. Você não pode comer semente. Toda semente que você ganha. Você plantou, colheu. Não pode comer toda a semente. O trigo, a cevada que eles plantavam. Olha só, o que o José fez quando ele foi governador? De tudo que o Egito produzir, construa celeiros. E guarde 1/5, para quem é bom de geografia, 20%. Amém? 20% de tudo que ganhava, guarda. Trabalhava, produzia, 20% vai para o celeiro, 80% você come. Nunca coma tudo. Não podia comer 100% da semente do que produziu. Do trigo, da cevada, não. Guarda 20%, e foi guardando. Durante 7 anos, ele guardou 20%. E os 20% que ele guardou em 7 anos, de bonança, foi suficiente para todo o Egito e para vender para as demais nações em volta. 20%, ele multiplicou esses 20%. E esses 20% do mês a mês, 20%. Então qual que é a regra? A regra é clara. Alguns economistas dizem assim: você não pode gastar tudo que você ganha. Tire o dízimo. Aí você vai falar assim: eles são crentes. Não, os economistas dizem o seguinte: o dízimo, seu dízimo. Mas a gente, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que nos ensina melhor ainda. Ela disse assim: primeiro, o dízimo é do Senhor, as primícias são de quem? É do Senhor. Você tira 10%. O que você faz então? Você ganha, vamos dar um exemplo, você ganha R$1.000, R$100 é do Senhor. R$200 você guarda, você investe. R$200 você investe. E 700 você gasta. Você não pode gastar mais que R$700. Você vai guardar 200, vai entregar 100 de dízimo e vai trabalhar com seus 70%, com seus R$700. Se você fizer isso, eu vou te dizer, você vai ser muito, muito abençoado. Agora, como que é essa matemática? É o que José fez. Ele guardou o quê? 20%. 10 é do Senhor, 20 você guarda. A Bíblia, desde Gênesis, ela já tem a matemática para nos ensinar a ter uma vida financeira equilibrada, abençoada, para a glória de Deus. Aí alguém vai pensar assim: mas é muito pouco. Cuidado com essa frase, é muito pouco. Porque você está com a mentalidade dos discípulos de Jesus, quando Jesus foi multiplicar os 5 pães e os 2 peixes. Existe a mentalidade da miséria e existe a mentalidade da prosperidade. A mentalidade da miséria é assim: o André chegou e falou assim: Senhor, tem 5 pães, tem 2 peixes, que é isso para tanta gente? Não é nada. 5 pães e 2 peixes não é nada para tanta gente. Nem que tivesse 200 dinheiro não seria suficiente. Agora, olha só, na visão de Filipe, ou de André, melhor dizendo, na visão dele, era muito pouco. Na visão do menino que deu 5 pães e os 2 peixes, era suficiente. Na mão certa, da pessoa certa, para quem vai trabalhar da forma certa, é mais do que suficiente. Então, quem é que está cuidando? Quem é que está administrando? Quem que cuida da tua vida? Quem que cuida das suas finanças? Você precisa entregar isso na mão do Senhor. E isso vai multiplicar. Esse que parece ser pouco,
na mão da pessoa certa, na hora certa, vai fazer um milagre e você vai aprender a multiplicar. Então a primeira regra é trabalhe, a segunda é multiplique aquilo que você tem. Jesus ensinou isso na parábola dos talentos, quando ele deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Eles trabalharão para multiplicar o talento. Quem pegou e guardou, o preguiçoso que pegou e guardou, o que aconteceu com ele? Não ficou nem com um e nem com... porque ele não multiplicou, ele não ficou com nada. Então veja, a regra está aqui. Nós precisamos saber trabalhar e multiplicar aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. Então Deus te entregou um talento, você precisa aprender a multiplicar e trabalhar. Não adianta ficar de braço cruzado que ele não se multiplica sozinho. Você precisa fazer algo, você precisa ter uma atitude para que isso seja multiplicado para a glória de Deus. E eu quero agora, caminhando para o ponto 5, dizer para você o seguinte. O ponto 5 é: honre ao Senhor com as tuas primícias. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Então, estamos dentro do livro de Provérbios. Esse é um princípio que você quer ser abençoado, quer prosperar financeiramente. Está escrito aqui, vamos ver o que está escrito? Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Vou repetir. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui está a regra. Você quer ser abençoado? Honre ao Senhor com as primícias. Reconheça que Deus é soberano na sua vida. Reconheça que Deus está acima. Reconheça que tudo que você tem é dele. Você é mordomo. Você só administra o que Deus te deu. Não é seu. E isso, graças a Deus, eu aprendi muito cedo com a minha mãe. Eu aceitei a Cristo muito cedo. E com 11 anos de idade, eu comecei a vender cachorro-quente. E minha mãe falava assim: filho, você não está indo na igreja ainda, mas você tem que dar o dízimo. Porque todo o trabalho, 10% é do Senhor. Deus te deu saúde. Eu entrei para trabalhar, depois que eu parei de vender cachorro-quente, eu entrei na Guarda Mirim. Na época era office boy. Ganhava 70% de um salário mínimo. Era muito pouco, mas Deus abençoava. Eu fui fazer colégio técnico. E aí eu pagava a mensalidade. Eu tirava o dízimo, pagava a mensalidade, acabava o dinheiro. Isso foi por 3 anos no colégio técnico. 3 anos. Tirava o dízimo, pagava a mensalidade, acabava o dinheiro. Só que a mensalidade subia. A inflação, na época, tinha inflação. Eu não posso falar a data, porque alguém vai falar o RV, algumas coisas assim. Alguém vai revelar a minha idade, né? Se eu revelar algumas coisas assim. A inflação fazia o negócio. E o que acontecia? Depois que mudou a moeda, entrou o real, eu continuei estudando. E o dinheiro, eu tirava o dízimo, pagava a mensalidade e acabava o dinheiro. Só que, sem eu pedir aumento para o meu patrão, Deus tocava no coração dele e eu recebia aumento. Quando a mensalidade subia, meu salário subia. Ele acompanhava. Subia aqui e subia lá. E eu não ficava pedindo, porque tem funcionário que é irritante. Fica toda hora lá. Ô chefe, precisa de aumento. Ô chefe, precisa de aumento. Mas Deus estava no controle. Quando você é fiel, Deus cuida de você. Deus cuida. Então minha mãe me ensinou muito cedo: seja dizimista, meu filho, seja fiel, porque o Senhor vai cuidar de você. E graças a Deus, Deus tem cuidado de mim até aqui e tem me feito prosperar para a glória dele, porque eu aprendi uma lição: seja fiel. Hoje em dia, ficam aí, não, esse texto não está, é só no Antigo Testamento. Um monte de besta na internet. Fica lá, falando besteira, que dízimo não está na Bíblia, que é coisa do Antigo Testamento. Então vamos falar de Bíblia? Vamos lá. Então vamos falar de dízimo? Vamos lá. O dízimo é praticado antes da lei, no sacerdócio de Melquisedeque. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. O dízimo é praticado durante a lei, na ordem levítica. Está lá o dízimo instituído na ordem levítica. O dízimo é praticado no Novo Testamento, no sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, está escrito em Hebreus. Então o dízimo
Ah, dízimo só se dá para sacerdote. Ok, então tem sacerdote antes da lei, tem sacerdote na lei e tem o sacerdócio de Cristo agora. Então você continua dando dízimo. Amém? Ah, mas não é só isso. O dízimo foi ensinado na Bíblia, na divisão da Bíblia. Nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O dízimo é ensinado no Pentateuco. O dízimo é ensinado nos livros históricos. Crônicas, Reis, quando conta sobre o pessoal voltando, que tinha que restaurar o dízimo. O dízimo, ele também aparece nos livros proféticos. O dízimo aparece nos evangelhos. O dízimo aparece nas cartas de Paulo. Então, falar que o dízimo não está na Bíblia, e se você quiser eu te dou as referências. Vamos lá. O dízimo aparece em Deuteronômio 14, versículos 22 a 29. Nos livros históricos, em 2 Crônicas 31, versículos 11 e 12. Neemias, capítulo 13, versículos 10 a 14. Nos poéticos, que eu tinha esquecido de mencionar, em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Nos livros proféticos, em Malaquias 3, principalmente no versículo 10. Nos evangelhos, em Mateus 23, 23. Nas epístolas, em 1 Coríntios 9 e também em Hebreus capítulo 7. Ou seja, o dízimo está em todas as divisões da Bíblia. Então não adianta inventar desculpa para não ser fiel. Como eu estava dizendo, minha mãe, sem muita instrução bíblica, me ensinou um princípio: seja fiel, meu filho, e Deus vai te abençoar. Amém? E sem princípio, e sem mesmo conhecimento, eu aprendi essa lição e Deus tem feito os milagres que eu tenho presenciado e vivenciado para a glória de Deus. Então, acredite, é Deus quem está no controle. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, diz assim, versículos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força, o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê no dia de hoje. É Deus quem te dá força, é Deus quem te dá saúde, é Deus quem te dá poder para adquirir riquezas, é Deus quem te dá condições. Então tudo que você tem pertence a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E o 6º passo é o seguinte: desfrute. Você está trabalhando, você não é preguiçoso, você aproveita as oportunidades, você honra o Senhor. Então, você também precisa desfrutar daquilo que Deus te dá. Aprenda a desfrutar daquilo que Deus te dá. E aqui tem uma frase, um provérbio japonês, que diz o seguinte: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então viva o que eles sonham. É um provérbio interessante. Não é bíblico, mas é interessante. Porque ele está dizendo: você trabalha quando você puder, faça o que os outros não estão fazendo, vai para cima, se dedique, mas também viva, desfrute aquilo que os outros estão de braço cruzado querendo. E Deus te deu para você. Você vai precisar desfrutar. Amém? Glória a Deus. Provérbios 12, versículo 14. Está escrito assim: do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então você será recompensado. Está escrito aqui, você vai desfrutar daquilo que Deus te dá. Eclesiastes 3, versículo 22. Diz assim: por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois, quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Então ele está dizendo, precisa desfrutar do seu trabalho. Quem que vai te mostrar que você tem que fazer depois de você morrer? É o que o pastor fala. Guardou, só guardou. E não desfrutou hora nenhuma do dinheiro. Adianta só colocar no celeiro, e não desfrutar de nada? Então, a gente não pode ser avarento, amar o dinheiro, fazer do dinheiro um ídolo. Não. Também precisamos aprender a desfrutar do nosso trabalho. Você trabalhou. E tem um detalhe interessante. Quantos dias você trabalha na semana? O Senhor ensinou lá, você trabalha 6. E 1 você descansa. O que significa descanso? Desfrutar do seu trabalho. Você já trabalhou 6, você já ganhou dinheiro, agora você desfruta no dia de descanso.
Você aproveita aquele dia para você desfrutar daquilo que você recebeu. Amém? E aí eu quero ler também Eclesiastes 4, versículo 8. Aqui tem uma frase muito interessante dentro deste texto de Salomão. Diz assim: havia um homem totalmente solitário, não havia filhos nem irmãos, não tinha filhos nem irmãos, trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza, e ele sequer se perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Também não é para trabalhar e não desfrutar. Ele está falando, isso aqui é vaidade. Isso aqui é um trabalho de tolo, se você só trabalhar e não desfrutar. Então aprenda a desfrutar daquilo que Deus te dá. Amém? Glória a Deus por isso. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 6, tem uma frase interessantíssima ali também. Diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. É você quem trabalha, você tem que desfrutar. Não é você trabalhar para os outros desfrutarem. Óbvio que sua família vai desfrutar, mas você precisa considerar que você deve trabalhar para você desfrutar. Você precisa considerar isso na sua vida. E aí Deus deu o dia de descanso justamente para você cuidar dessa parte da sua vida. E eu quero caminhar para a conclusão dizendo algumas poucas coisas para você. Que hoje, infelizmente, nesse mundo consumista, a gente fica trabalhando, muitas vezes, para impressionar, para comprar coisas com dinheiro que a gente não precisa, para impressionar pessoas que a gente nem conhece. Na verdade, a gente precisa, de fato, usar com sabedoria o nosso dinheiro. Por isso, a gente precisa trabalhar mais, poupar mais, investir mais. O caminho da sabedoria é esse aqui. E eu quero terminar com Provérbios capítulo 9, versículo 9, você repete comigo. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Glória a Deus pela sua vida, porque você é sábio, você já sabia muitas coisas que eu falei aqui, mas você está aqui ouvindo para você crescer em entendimento para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.